Bem, nós vamos conversar hoje sobre a proteção contratual, enfatizando mais aspectos relacionados à ideia de cláusula abusiva e aos princípios que são adotados pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor para se considerar uma cláusula abusiva. Na aula passada, nós mencionamos sobre a importância da proteção contratual nas relações jurídicas em geral, dando a ênfase para a relação de consumo. Quando fizemos ponderações sobre a aplicabilidade do Código de Proteção e Defesa do Consumidor para os contratos paritários, que são aqueles contratos celebrados e pré-discutidos por ambas as partes em seu conteúdo, e dos contratos de adesão, cuja definição nós já vimos se encontra no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 54. Dissemos que os contratos de adesão previstos no Código são não apenas os contratos de adesão comuns, que são aqueles cujo conteúdo é pré-elaborado pelo pré-disponente, que é o fornecedor normalmente, mas também os chamados contratos autorizados, que são aqueles que dependem de aval, isto é, de anuência ou homologação de uma autoridade, de um terceiro, o que é bastante comum nos setores da economia onde há a presença do chamado agente regulador. Então, os contratos de seguro são regulados pela SUSEP, os contratos bancários pelo Banco Central, os contratos de plano de saúde pela Agência Nacional de Saúde Suplementar e assim por diante. Essa presença do órgão regulador, obviamente, não inibe muitas vezes a existência de abusividades nas cláusulas contratuais, ainda mais quando elas são predispostas. Mas, sem sombra de dúvidas, constitui um primeiro filtro, onde há uma espécie de refinamento do teor do contrato de adesão, ficando então aos demais órgãos, que estes sim de proteção e defesa do consumidor, para analisar se haveria ou não abusividade em alguma cláusula. Então é bastante importante ter em mente que a alegação de abusividade de uma cláusula independe da existência de um agente regulador. O agente regulador, ele faz a sua análise jurídica dentro de uma perspectiva da relação da administração pública ou daquele que exerce essa função delegada do poder público com o consumidor, ao passo que os órgãos de proteção e defesa do consumidor têm um outro tipo de objetivo, um outro tipo de tarefa. E essa tarefa é uma tarefa relacionada à proteção efetiva daquilo que o microsistema, que é o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, traz. Bem, assim como ocorre com as práticas abusivas do artigo 39, que nós já analisamos em outro momento, as cláusulas abusivas previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor também estão dispostas num rol meramente exemplificativo. Isso significa que o juiz tem poderes muito grandes ao analisar tanto as práticas comerciais dos fornecedores para a captação de clientela e durante o exercício, a execução dos contratos, e mesmo para fins de deveres pós-contratuais, como o dever de assistência técnica, isso nós já salientamos quando falamos de oferta, publicidade e demais práticas comerciais, como também o juiz tem poderes muito grandes para a modificação das cláusulas contratuais, se elas ferirem a principiologia que o Código de Proteção e Defesa do Consumidor traz. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: a proteção dos consumidores com relação às cláusulas abusivas, ela não é uma proteção que diz respeito a apenas àqueles consumidores que efetivamente aderiram a um contrato de adesão de consumo, ou mesmo ao consumidor que discutiu o conteúdo da cláusula com o fornecedor no contrato paritário. Essa proteção ela pode ser muito mais ampla, ela pode ser transindividual. Quando é que eu posso falar em proteção transindividual por uma cláusula abusiva? Quando alguma entidade legitimada para defender os interesses difusos e coletivos do consumidor,
estiver em condições, por força do artigo 82 do Código de Defesa do Consumidor, a tomar medidas na defesa dos interesses difusos e coletivos dos consumidores. Assim, nas ações coletivas, é muito importante que se identifique qual é o pedido que é feito por uma dessas entidades para se saber delimitar qual que é a abrangência da decisão judicial possível no caso de procedência da ação coletiva. Então, suponhamos que o João foi internado e ele está em UTI, mas a operadora do plano de saúde não quer efetuar a cobertura além de 10 dias de internação, porque diz que há uma cláusula no seu contrato que estabelece que essa cobertura não pode passar dos 10 dias. E por isso o hospital acaba até apresentando a conta dos dias excedentes para a família do João que está hospitalizado. A família do João não concorda com isso e muitas vezes não tem condições de pagar. O custo de internação em hospital é altíssimo quando não há uma cobertura ou quando não há uma saúde pública envolvida com o subsídio do Estado, onde o Estado é quem arca com esse custo altíssimo, através do SUS. Quando a gente fala em internação particular, os custos, inclusive, são muitas vezes mais elevados ainda, porque eles envolvem não apenas os fomentos, a matéria-prima que é utilizada pelo hospital e pelos médicos com relação àquele paciente, como também envolve uma série de outras injunções sobre terceirizações de serviços e de produtos que são disponibilizados ao hospital para exercer a sua atividade com os pacientes, através dos médicos, dos enfermeiros, dos assistentes de enfermagem, etc. Então, quando nós trabalhamos com esse tipo de situação, nós temos o João, cuja família está inconformada com os gastos altíssimos que estão sendo cobrados. E essa família, então, procura, por não ter muito conhecimento jurídico, o Ministério Público diretamente. E ao se dirigir ao promotor de justiça do consumidor, o promotor de justiça do consumidor verifica que essa cláusula, que seria em tese abusiva, não se encontra prevista apenas naquele contrato, porque é um contrato de adesão. Claro, a família do João não terá a defesa individual dela patrocinada pelo Ministério Público, porque as funções institucionais do Ministério Público são relacionadas à proteção dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis nos termos do artigo 127 da Constituição Federal. Além disso, há outras instituições que podem patrocinar a defesa dos interesses do João que está hospitalizado. Nós temos tanto a advocacia, artigo 133 da Constituição, que é o comum, que a família venha se utilizar de um advogado para propor uma ação em face da operadora do plano de saúde, ou ainda, caso a família não tenha condições financeiras de arcar com este gasto, que a família venha a se utilizar da Defensoria Pública. Então, há outros órgãos que são compatíveis para exercício desse tipo de função. Mas o promotor se interessou pelo caso. Nesse exemplo que eu falei para vocês, ele acaba se interessando pelo caso, por quê? Porque ele verifica que aquela cláusula, em tese, ela não poderia estar no contrato, porque é uma cláusula que acaba tornando o contrato desequilibrado ao reduzir drasticamente os riscos da operadora do plano de saúde. Diante disso, o Ministério Público instaura um inquérito civil. O inquérito civil é uma espécie de procedimento administrativo, porém de caráter investigativo, justamente para que o promotor decida o que fazer ao final do inquérito. Ao final do inquérito, o promotor poderá, em primeiro lugar, optar por propor a ação civil pública. Se não conseguir realizar, em segundo lugar, o termo de compromisso de ajustamento de conduta,
aonde a operadora do plano de saúde, nesse exemplo que eu estou passando para vocês, assumiria o compromisso de não se utilizar dessa cláusula nos contratos presentes e nem de inseri-la nos contratos futuros. Percebam só a ideia que estou colocando para vocês. A terceira hipótese, sim, só que não é o caso do nosso exemplo, que é o de arquivamento do inquérito quando não há indícios de danos aos consumidores. E aí o promotor de justiça, ao arquivar o inquérito, o encaminhará ao Conselho Superior do Ministério Público, que é o órgão de segunda instância do Ministério Público para fins de revisão dos arquivamentos de inquéritos civis. Bem, mas vamos supor que realmente não seja o caso de arquivamento e que a operadora do plano de saúde não concordou em fazer um termo de compromisso. Então, restará para o promotor de justiça propor a ação civil pública. Na ação civil pública, que pode ser proposta não só pelo Ministério Público, mas por qualquer entidade do artigo 82 do Código de Defesa do Consumidor, o promotor de justiça faz alguns pedidos. Vamos, então, hipoteticamente, falar dos pedidos que dizem respeito ao tema da aula de hoje. Primeiro pedido, a declaração de nulidade da cláusula que limita o período de internação em UTI a 10 dias, porque essa cláusula seria abusiva. O pedido de nulidade de uma cláusula abusiva, feito numa ação individual, diz respeito a apenas o consumidor. No nosso exemplo fictício, o João. Se o João contrata um advogado ou uma advogada, e o advogado ou a advogada propõe uma ação judicial para que a cobertura seja efetuada e para que ele não tenha que pagar os demais dias que ele está na UTI, também esse advogado ou advogada fará um pedido, que é o pedido segundo o qual o juiz deverá entender que a cláusula é nula, porque seria abusiva. Numa ação individual, um pedido de nulidade diz respeito apenas ao interessado, àquele que propôs a ação. Já na ação coletiva, se alguma entidade legitimada no artigo 82 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor acaba pedindo a nulidade de uma cláusula abusiva em um contrato de adesão, a medida é coletiva. Então, ela não diz respeito apenas ao caso do João, mas ela diz respeito a todos os consumidores aderentes cujos contratos estão ainda em vigor e nos quais consta aquela cláusula que seria abusiva. Então, a medida da ação civil pública, quando o requerimento é nulidade de cláusula porque é abusiva, atende aos interesses coletivos dos consumidores que já aderiram àquele contrato. É uma medida, então, que se faz porque a cláusula já é abusiva e está em vigor perante todas aquelas pessoas que aderiram ao contrato. Mas o Ministério Público ou qualquer outra entidade legitimada para propor ação civil pública nos termos do artigo 82 pode ainda efetuar um outro tipo de pedido, que não se limita à proteção dos interesses coletivos apenas dos consumidores. Que pedido seria esse? Um pedido de natureza mandamental. Pedido de natureza mandamental para que a operadora do plano de saúde seja obrigada a não mais vir a inserir nos contratos futuros aquela cláusula abusiva. Claro que esse tipo de pedido não diz respeito aos consumidores aderentes, porque esses já aderiram. Então, os contratos com eles são presentes, contratos contemporâneos. Mas quando o pedido fala em contratos futuros, o pedido está, na verdade, exercendo uma espécie de controle preventivo contra a abusividade. Esse controle preventivo contra a abusividade, ele é totalmente possível e é totalmente consagrado na doutrina e na jurisprudência do direito do consumidor. Neste caso, fala-se, então, em proteção dos interesses difusos dos consumidores
que são potencialmente futuros aderentes desta cláusula. Aí alguém da sala poderia perguntar, mas, Senise, existe algum fundamento legal que possibilite uma entidade legitimada a defender não apenas os interesses presentes dos consumidores aderentes, como também os interesses de quem ainda nem é consumidor daquele fornecedor? Existe. Se vocês voltarem ao Código de Defesa do Consumidor para o artigo 29, que nós já estudamos há algumas semanas atrás, ali vocês encontrarão a regra segundo a qual equipara-se a consumidor qualquer pessoa exposta às práticas previstas nesta seção e na seção seguinte. Nesta seção que o Código trata no artigo 29 é justamente a seção da oferta, da publicidade e das práticas comerciais. E a seção seguinte que o Código trata é justamente a seção da proteção contratual. Isso significa que a chamada proteção dos interesses difusos é possível também nos contratos, exercendo-se o chamado controle preventivo das cláusulas contratuais. Vejam, então, o alcance que a proteção contratual tem no direito do consumidor ao estabelecer normas extremamente amplas de proteção, tanto para o consumidor individual, como para o consumidor coletivamente considerado e, por fim, para o consumidor difusamente considerado. Feitas essas considerações, agora fica a primeira pergunta. Qual é o critério para se considerar que uma cláusula seria abusiva? Esse critério, ele existe ou é algo arbitrário que o juiz analisará pura e simplesmente o caso concreto, sem nenhuma orientação legal? Na realidade, existe um critério legal, sim. E esse critério legal, ele se encontra no próprio artigo 51, porém lá no final do artigo 51. Pelo seguinte motivo: a ideia de cláusula abusiva é uma ideia que está presa no direito do consumidor brasileiro a não observância do princípio da boa-fé objetiva, que é o princípio que vocês tiveram no semestre passado com o professor Vitor e que vocês também tiveram, ou melhor, que vocês estão tendo agora nesse semestre em Teoria Geral dos Contratos. O princípio da boa-fé objetiva, tão importante para as relações negociais no Brasil contemporâneo, desde a entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor para as relações de consumo, e desde a entrada em vigor do atual Código Civil para as relações civis e empresariais. Fala-se, inclusive, da aplicação da boa-fé objetiva para contratos administrativos, ou seja, para direito público. Então, percebam a força desse princípio. Mas o artigo 51, no parágrafo 1º, logo depois de todo aquele rol exemplificativo de cláusulas abusivas, que é um rol amplo, são 16 hipóteses de cláusulas abusivas que o legislador consumerista coloca, 16, e são apenas exemplos, porque há outras cláusulas que podem ser consideradas abusivas. O Código de Proteção e Defesa do Consumidor fala: presume-se exagerada, parágrafo 1º, entre outros, a vantagem que... Opa, aqui temos uma menção do que o Código quer indicar com abusividade. A ideia de cláusula abusiva está ligada à vantagem exagerada no Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Ué, Senise, mas e a questão da liberdade de contratar? As pessoas não têm liberdade de contratar? Tem liberdade de contratar. O Código de Defesa do Consumidor não elimina a liberdade de contratar. Mas o Código de Defesa do Consumidor alarga o que se entende por abusividade em comparação com o direito civil, com o direito comum. A ideia do Código de Defesa do Consumidor é justamente trazer essa perspectiva de alargamento, aonde o Código estabelece principiologicamente
quais seriam as linhas de uma vantagem a ser considerada exagerada, ou seja, abusiva. Então, vejam o que o código coloca. Presume-se exagerada, parágrafo 1º, entre outros casos, ou seja, até na abordagem principiológica, o código não fecha uma relação, é também exemplificativa a relação. Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que, inciso 1º, ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence. Esse inciso diz respeito ao tipo de relação jurídica. Assim, se eu tenho uma relação jurídica que é, por exemplo, de um contrato de consórcio, claro que deve haver respeito às e observância ao princípio que está no próprio Código de Proteção e Defesa do Consumidor. E também deve haver a observância das normas consorciais que são aplicáveis ao tema, desde que elas não ofendam o Código de Defesa do Consumidor, que é uma norma que se aplica para toda relação de consumo. Então, havendo relação de consumo, eu tenho que fazer uma conjugação das normas que são relativas à relação jurídica que tem uma lei específica, à luz do Código de Defesa do Consumidor. Dentro daquela ideia que vocês tiveram no semestre passado, que o Código de Defesa do Consumidor, como microsistema jurídico, ele não revoga normas, ele as tangencia, isto é, ele não diz que a norma de um outro microsistema, ou mesmo do macrosistema, como é o caso do Código Civil, está revogada, mas que esta norma só é aplicável para casos que não são relação de consumo, porque na relação de consumo há os princípios que vocês estão estudando desde o semestre passado que devem ser aplicados. Então, esta é a ideia em que deve se promover a harmonização entre os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence aquela relação jurídica e o próprio Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Segunda hipótese de presunção exagerada de vantagem. A vantagem que restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual. Esse tipo de vantagem também é considerado uma vantagem exagerada. E uma previsão contratual a este respeito considera-se cláusula abusiva também. Percebam vocês que a ideia aqui está ligada à onerosidade excessiva para o consumidor. Vocês estudaram no semestre passado, dentre os direitos básicos dos consumidores, o poder que o juiz tem de promover a revisão judicial dos contratos, justamente quando há onerosidade excessiva das prestações que foram inicialmente programadas para o consumidor, mas que por conta de algum fenômeno que não tinha condições de ser planejado pelas partes, acabou gerando essa desproporção entre as prestações, essa vantagem exagerada. Essa desproporção entre as prestações, ela não precisa ser algo imprevisível para as partes, porque no direito do consumidor não se adota a teoria da imprevisão para a revisão judicial de contratos, ou se adota a teoria da onerosidade excessiva, que é uma teoria mais objetiva, pura e simplesmente se vê se há a desproporção da prestação de acordo com o andar, de acordo com o caminhar do contrato no tempo, ou então a teoria alemã da base do negócio jurídico. Essas duas teorias, a teoria da onerosidade excessiva, que é uma teoria italiana, e a teoria alemã, que é a teoria da base do negócio jurídico, são as teorias que explicam a revisão judicial nos contratos de consumo.
Então, conforme eu estava lendo para vocês, o artigo 51, parágrafo 1º, inciso 2º, ou melhor, inciso 3º, entende que presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e o conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso. Bem, esse é o método, esse é o caminho indicado para que o juiz analise se a cláusula é abusiva ou não. Mas o Código de Defesa do Consumidor, além de trabalhar com essa ideia de presunção de vantagem exagerada para identificar uma cláusula abusiva em um contrato, ele também parte de uma ideia de orientação, de direcionamento. Assim, ele estabelece, no parágrafo 2º do artigo 51, um princípio contratual muito importante, que o direito civil contemporâneo também consagra hoje, mas não consagrava até antes da entrada em vigor do novo Código Civil, que entrou em vigor em 2003. Ele é de 2002, entrou em vigor em 2003. Bem, qual que é esse princípio? É o princípio da conservação do negócio jurídico. O parágrafo 2º do artigo 51 declara o seguinte: a nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato, exceto quando, de sua ausência, apesar dos esforços de integração, decorrer ônus excessivo a qualquer das partes. Então, não é mais vigente no direito brasileiro aquele entendimento que já houve no passado, em que a nulidade de uma cláusula importava na nulidade do contrato inteiro. Contudo, o direcionamento que o Código traz é o seguinte: se uma cláusula traz uma vantagem presumivelmente exagerada, falamos sobre isso ao lermos o parágrafo 1º, esta cláusula deve ser considerada nula. É o que diz o artigo 51 no caput. Mas o juiz, ao desconstituir esta cláusula, porque esta cláusula é nula, ele deverá levar em conta como fica o contrato com essa desconstituição. Por isso, o juiz deverá, ao decretar a nulidade da cláusula, conservar o contrato de consumo dentro de um direcionamento que o Código traz. Conserve-o, no entanto, mantendo a harmonização dos interesses do ponto de vista de análise conjuntural do contrato. Então, o parágrafo 2º do artigo 51 é bastante importante, porque ninguém melhor do que o juiz para, ao avaliar o caso concreto, saber determinar qual será o impacto da sua decisão judicial ao desconstituir uma cláusula porque seria abusiva. Qual é o efeito colateral que isso gera sobre o contrato do ponto de vista conjuntural? E ele deve, para evitar ônus excessivo a qualquer das partes, é a expressão do parágrafo 2º, promover os esforços de integração de equilíbrio do contrato. Mas qual que é o fundamento legal para isso? Existe uma ideia de equilíbrio do contrato, além desta que eu trouxe para vocês? Sim, existe. O artigo 4º, inciso 3º do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, quando trabalha com a Política Nacional das Relações de Consumo, estabelece, no seu inciso 3º, a necessidade de promoção da harmonização dos interesses entre fornecedores e consumidores. E traz, inclusive, como princípio orientador para que essa harmonização
ocorra no caso concreto o princípio da boa-fé objetiva, que está colocado no final do inciso 3º. O inciso 3º começa falando sobre a harmonização, e o desfecho dele é a ideia da boa-fé. Percebam vocês, então, mais uma vez, a força que a boa-fé objetiva tem nas relações de consumo. Pois bem, o artigo 51 do Código, ele traz vários exemplos de abusividade, de cláusulas abusivas. Eu não vou me ater a esses exemplos, porque eu penso que é mais importante, na aula de hoje, trabalharmos com os princípios de orientação nas relações de consumo. Falei sobre a ideia do que é a cláusula abusiva. E falei que há uma orientação principiológica que o Código traz, quando ele diz o que é que se presume como vantagem exagerada. Falei que o Código preza pelo princípio da conservação do contrato e que o juiz deve envidar esforços para promover essa preservação quando há nulidade de alguma cláusula contratual, sem que isso gere uma onerosidade excessiva para qualquer das partes. Então, ele deve buscar o equilíbrio do contrato, cumprindo assim o artigo 4º, inciso 3º do Código. Mas, além disso, o Código oferece outras orientações muito significativas aplicáveis para os contratos de consumo em geral. Uma delas diz respeito à cláusula penal. Então, eu gostaria agora de trabalhar com vocês sobre o conteúdo do artigo 53 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Vocês estudarão em Teoria Geral dos Contratos, se não estudaram em Direito das Obrigações, a figura da cláusula penal. A cláusula penal o que é? É um dispositivo previsto em negócio jurídico que estabelece a pena civil pelo descumprimento de uma obrigação. Esse dispositivo pode fixar pena civil apenas pelo atraso da obrigação. Neste caso, fala-se em cláusula penal moratória. A cláusula penal moratória, ela fixa, então, qual é a multa que é a pena civil por excelência, qual é a multa pelo descumprimento da obrigação no tempo, local ou modo combinados entre credor e devedor, quais são os juros moratórios que incidem sobre a prestação em atraso e até mesmo a eventual fixação de correção monetária. Juros não se confundem com correção monetária, como vocês sabem. A correção monetária é a simples atualização do poder econômico da moeda. Já os juros não. Os juros, inclusive, têm a natureza jurídica de pertenças, como bem acessório ao valor principal. No nosso caso, a multa é a grande pena civil. Os juros remuneratórios são fixados, moratórios, não remuneratórios, moratórios. Os remuneratórios são de contrato de empréstimo. Os juros moratórios, eles decorrem justamente do valor principal que não foi pago no prazo. Então, a multa é a pena civil por excelência. Os juros são as pertenças que decorrem do não pagamento do valor principal no tempo, local e modo consignados. E a correção monetária é o critério de atualização. Pois bem, essa ideia da cláusula penal moratória também se aplica para os contratos de consumo. No Código de Proteção e Defesa do Consumidor, não há uma regra geral sobre cláusula penal para todas as relações de consumo. Porém, a cláusula penal que vem sendo admitida nas relações de consumo, até mesmo por conta de decretos, portarias e outras orientações da administração pública, já há muitos anos tem sido de 2% ao mês. Então, a multa, 2%, não ao mês é quando é juros. A multa é de 2%, ponto.
mais juros moratórios, que aí são ao mês, e variam de 0,5% a 1%. Desculpe, eu me traí no pensamento agora. Então, é o normal, a multa de 2% nas relações de consumo. Mas nós temos a outra cláusula penal, que vocês já podem até ter aprendido também em direito obrigacional, que é a cláusula penal onde o credor, ao invés de insistir em manter o contrato na esperança de que o devedor cumpra as prestações que estão em atraso, o credor prefere extinguir o contrato, porque as prestações estão em atraso e ele, credor, não considera mais interessante permanecer com o devedor naquela situação. É possível? Claro, é perfeitamente possível. Neste caso, a extinção do contrato, ela tem um nome técnico que vocês aprenderão com o professor em teoria geral dos contratos. Chama-se resolução. Resolução é a extinção de um contrato por descumprimento da obrigação. Então, neste caso, o credor, ao invés de esperar o devedor pagar as prestações que estão atrasadas, ele desiste de esperar. E ele vai diretamente para a resolução do contrato. A cláusula penal que fixa os critérios de resolução do contrato não é uma cláusula penal moratória, porque a moratória, ela fala, o contrato vai seguir. Basta que o devedor pague as prestações dentro dessa regra de multa, de juros, de correção monetária. A cláusula penal compensatória, ao contrário, ela extingue o contrato. Então, a fórmula que ela prevê não é a de se manter o contrato, mas é uma fórmula que constitui uma indenização antecipada das perdas e danos. Essa ideia de indenização antecipada das perdas e danos é uma ideia já consagrada no direito civil. Neste caso, a cláusula penal compensatória tem a natureza jurídica de liquidação a forfait. Coloquei lá no chat para todos verem. Liquidação a forfait, isto é, liquidação antecipada da indenização por perdas e danos. O credor, se quiser se utilizar dessa liquidação antecipada, poderá fazê-lo. Mas, ao ele se utilizar dessa cláusula penal compensatória, obviamente, o devedor não pagando, ele terá que propor a resolução judicial do contrato pedindo a indenização. E a pergunta que fica é a seguinte: o credor ele terá que se valer da cláusula penal compensatória para pedir a indenização por perdas e danos do ponto de vista judicial? Não. Ele poderá se valer da cláusula penal compensatória. Mas se ele achar essa cláusula penal, na prática, desvantajosa, ele poderá pedir que o juiz fixe a indenização por perdas e danos. Porque no caso concreto, dependendo do tempo de duração do contrato e da quantidade de parcelas que foram pagas pelo consumidor, pode para o fornecedor credor valer mais a pena ou a cláusula penal compensatória que já estava disposta no contrato, ou ele, fornecedor, esperar o provimento judicial a respeito do tema. O artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor, ele não vai contra essa ideologia que eu falei para vocês da cláusula penal compensatória, mas ele estabelece alguns limites para essa cláusula penal compensatória. Então vamos ler o artigo 53. Nos contratos de compra e venda de imóveis, primeira hipótese, compra e venda de imóveis, ou de imóveis, mediante o pagamento de prestações. Então, primeira hipótese, contrato de compra e venda de imóveis, contrato de compra e venda de imóveis. Seguindo, bem como nas alienações fiduciárias em garantia, consideram-se nulas de pleno direito
as cláusulas que estabeleçam a perda total das prestações pagas em benefício do credor que, em razão do inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e a retomada do produto alienado. Vejam o que diz o artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor. Em todos os contratos de aquisição permanente de bens móveis ou imóveis, nós temos a compra e venda de móveis e de imóveis, e nós temos a alienação fiduciária em garantia tanto de imóveis como de imóveis. É muito comum a alienação fiduciária em garantia de veículos automotores, por exemplo. Em todos esses contratos, é possível, obviamente, a cláusula penal compensatória. Eu acabei de explicar para vocês. Mas o Código coloca aqui que é nula de pleno direito, ou seja, mais um caso de cláusula abusiva, além de todos aqueles 16 casos que estão no artigo 51. Sempre levando-se em conta as diretrizes principiológicas que eu acabei de falar na aula de hoje, ao analisarmos o 51, parágrafo 1º e parágrafo 2º do Código de Defesa do Consumidor. Consideram-se nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam a perda total das prestações pagas em benefício do credor. Isso quer dizer que, se o consumidor pagou de valor total, por exemplo, R$30 mil pelo carro, mas ele não conseguiu continuar pagando, o fornecedor não poderá, por conta do 53, deixar de restituir alguma coisa para o consumidor. O Código claramente estabelece que é nula de pleno direito a cláusula que importa na perda total das parcelas pagas pelo consumidor. E essa alguma coisa tem que ser aferido no caso concreto, de acordo com as circunstâncias do caso, obviamente. Isso também é muito comum nos contratos de aquisição de imóveis, tanto na alienação fiduciária em garantia de bens imóveis, como até mesmo no compromisso de compra e venda com cláusula de hipoteca na aquisição de bens imóveis. Aí também nós temos a mesma ideia. O consumidor não teve mais condições de pagar por algum problema. O que pode ser feito? Ou o fornecedor vai dando prazo, como é o que normalmente o fornecedor quer fazer, porque ele não quer ficar com esse abacaxi na mão, ele quer receber o dinheiro dele, ou então ele vai tentar judicialmente a resolução. Mas a resolução, ela não pode acarretar a perda total das parcelas pagas, porque a cláusula penal compensatória, que assim possibilita esse tipo de abordagem, é nula. E lembrem-se, o artigo 53 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor é norma jurídica de ordem pública e de interesse social. Aliás, o que acontece com toda a leitura do Código, por força do artigo 1º. Então, esta norma não pode ser afastada nem pela vontade das partes, nem pela vontade do juiz. Então, o problema está na interpretação judicial que deve ser dada ao artigo 53 no caso concreto, para se estabelecer o que seria a abusividade. Uma coisa é certa, o consumidor não pode ter a perda total do dinheiro que pagou. Ah, Senise, e qual que será então o percentual que será restituído a ele? 20%? 50%? É muito comum na construção civil as incorporadoras, preocupadas até com o problema logístico do cálculo do custo da obra que as construtoras trazem, procurarem trabalhar com cláusulas que sejam cláusulas em cascata. Olha, se o consumidor pagar até tanto por cento, tem direito a tanto por cento de devolução. É muito comum o banco, que é o credor fiduciário, na alienação fiduciária em garantia de veículo automotor, por exemplo, se recusar a restituir parte das parcelas pagas pelo consumidor, porque o valor matemático do contrato supera o valor da dívida que foi paga, justamente por conta dos juros remuneratórios que foram pactuados no contrato. Porém, o artigo 53 está aí
para que o juiz, no caso concreto, em primeiro lugar, limite a ideia pura e simplesmente matemática. Ah, Senise, mas aí fica difícil para um fornecedor. Realmente, a atividade empresarial, como atividade de risco, se depara com esse problema. Porque é um risco da atividade profissional e é o que faz o Código de Defesa do Consumidor estabelecer a responsabilidade objetiva como regra geral no seu microsistema. Então, no caso concreto, o juiz verificará de que maneira aquela resolução contratual poderá ser equilibrada, no sentido de que o consumidor não pode perder nada, mas isso também não pode gerar um ônus excessivamente oneroso para o próprio fornecedor. Então, há casos que eu já vi sentenças em que se trabalhou com uma simples equidade, do juiz, então, falar que 50% é um valor razoável para ser restituído ao consumidor. Eu já vi casos de 70% de restituição, como também já vi casos de apenas 30%. E, obviamente, sentenças essas que foram sujeitas a recurso de apelação pela parte que não se conformou com a decisão. Então, estou falando isso para vocês porque o artigo 53 é um artigo muito frequente para relações de consumo. E o artigo 53 é muito difícil de ser delimitado para o caso prático. E as circunstâncias do caso acabam se constituindo na grande oportunidade para que o juiz decida o que fazer no caso concreto. Agora, imaginem vocês a dificuldade. Se essa dificuldade já existe para um contrato individual, quando falamos em defesa difusa e coletiva dos contratos. Uma coisa é certa, na defesa difusa está óbvio, e também na coletiva. A cláusula penal compensatória não pode estabelecer a perda total das parcelas pagas pelo consumidor. E muita atenção, não pode estabelecer isso nem diretamente de forma expressa no texto e nem de forma indireta, dando a entender que o fornecedor poderia sim agir. Porque aí também eu tenho uma nulidade expressa. No caso concreto, se haverá a prática abusiva do fornecedor se valer de uma ideia de perda total das parcelas do consumidor ou não, é uma outra história. Mas se a cláusula não existir do ponto de vista com esta abusividade de perda total das importâncias pagas, o que o fornecedor for fazer que importe nessa perda total, configura prática abusiva nos termos do 39. Aí nós saímos do 51, porque não estamos falando de cláusula contratual mais, e vamos para o 39 do Código, como vocês podem reparar, porque aí diz respeito à conduta do fornecedor durante a execução do contrato, porque o contrato agora está em vias de extinção. Bem, estas eram as noções mais importantes a respeito da principiologia e das diretrizes que o Código de Proteção e Defesa do Consumidor traz para a proteção contratual. De resto, eu apenas quero fazer menção aqui, pelo avançado da hora, eu sei que vocês têm a aula daqui 10 minutinhos, a próxima aula, então serei muito breve, sobre algumas cláusulas que se destacam como abusivas dentre as 16 hipóteses que estão no artigo 51. A primeira ideia, a do inciso 1º, é a abusiva cláusula que impossibilita, que exonera ou que atenua a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza de produtos e serviços, ou ainda que implique renúncia ou disposição de direitos do consumidor. Então, não posso ter uma cláusula no contrato de consumo que faz com que o dever de reparar o dano do fornecedor seja reduzido e fique em um patamar menor do que aquilo que a própria lei estabelece. E também não é considerada válida, é, portanto, também abusiva, a cláusula em que o consumidor acaba aderindo, que gera renúncia de direitos que ele tem por força do Código de Defesa do Consumidor. Apenas pode-se falar em alguma renúncia de direitos se é uma renúncia de direitos de natureza estritamente facultativa. Estritamente facultativa. Como,
por exemplo, o termo de garantia estendida. Você quer fazer termo de garantia estendida? Não, não quero, porque isso vai ter um custo maior para mim. Pronto, está aí uma situação bem característica. Aí esse tipo de renúncia, tudo bem, diz respeito ao termo de garantia contratual. Mas se, por exemplo, esse termo de garantia contratual estabelecesse algo que é menor do que a proteção legal, esse termo de garantia contratual, por fazer parte integrante do contrato, seria abusivo e nulo, portanto, para vocês perceberem a importância desse inciso primeiro. Também se considera abusiva a cláusula em que se subtrai ao consumidor, ao inciso segundo, a opção de reembolso de quantia já paga. É óbvio, né? Porque aqui o consumidor não teria a restituição do valor pago, que é um absurdo, e o que é uma das soluções, inclusive, admitidas na chamada responsabilidade pelo vício do produto, onde o consumidor pode escolher entre extinguir o contrato tendo o dinheiro pago de volta, obter o abatimento proporcional do preço e permanecer com o produto viciado, ou ainda trocar o produto. Isso está no artigo 18 do Código. Há também uma outra situação aqui que diz respeito à cláusula que permite ao fornecedor, inciso 10, direto ou indiretamente, a variação do preço de maneira unilateral. Até no direito civil isso é proibido. No direito civil, a fixação unilateral do preço é nula. E no contrato de compra e venda, se considera nula a fixação unilateral do preço. Então, o consumidor não pode deixar no direito do consumidor que o preço venha ainda a ser fixado pelo fornecedor. Assim como o adquirente não pode, no contrato de compra e venda, deixar que o preço seja fixado posteriormente pelo vendedor. Típicas situações de abusividade. Bem, essas são as principais observações que eu tinha para falar para vocês sobre a proteção contratual no que diz respeito aos princípios e diretrizes da proteção contratual no Código de Defesa do Consumidor. Na aula da semana que vem, eu pretendo entrar nos aspectos processuais do Código de Defesa do Consumidor. E eu gostaria de perguntar para vocês se vocês têm alguma questão. Já passamos de 1 hora de gravação e estamos na nossa aula já há mais tempo do que isso. Pergunto então para os meus amigos, Caio, Luana, Paulo, Luiz Rodrigo, Vitória, Luiz Álvaro, Júlio, Débora, se vocês gostariam de fazer alguma pergunta. Estamos com um pouco mais da metade da sala, né, aqui na nossa live hoje, fico muito feliz. E abro para perguntas. Bem, então, não havendo perguntas, eu dou o tempo ao direito ao café que todos nós temos. Vocês vão descansar só alguns minutinhos, porque às 8h30 já começa a outra aula de vocês. Eu descansarei um pouquinho mais, mas vou descansar em termos, que estou vendo essa situação das provas, que eu estou lançando as notas hoje de vocês e das demais turmas da PUC. Então, gente, muito obrigado. Espero que tenha sido bom, que vocês tenham aproveitado a aula de hoje e desejo para vocês um bom final de semana. Gratidão, tá? Tchau. Tchau, professor. Obrigado. Boa noite. Tchau, professor. Boa noite, professor. Obrigado. Boa noite. Tchau, professor. Boa noite. Tchau, professor. Boa noite. Obrigada.